Maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. A esposa deve conhecer seu dever. Então, o marido muito mais dele, porque ele deve ser um guia bom e bom exemplo para sua esposa. Ele deve habitar com ele de acordo com o conhecimento. Quanto mais eminente é o seu lugar, mais conhecido ele deve ter para andar digno dele. A negligência do dever nele é mais desonrosa para Deus, porque em virtude de seu lugar, ele é a imagem e a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7. Isto é, mais pernicioso não apenas para sua esposa, mas também para toda a família por causa do poder e autoridade que ele possui, dos quais ele pode abusar para manter sua iniquidade. Não há em sua casa poder superior para conter sua fúria, enquanto a esposa, embora nunca tão perversa, pode pelo poder de seu marido ser mantida sob controle e impedida de ultrajar. Desse amor que os maridos devem às esposas, esta cabeça de todo o resto é expressamente estabelecida e apenas mencionada neste e em muitos outros lugares das Escrituras, pelo que é evidente que todos os outros deveres estão incluídos sobre ele, para omitir outros lugares onde este dever é instalado. O amor neste lugar é expresso 4 vezes pelo nome. Além disso, é sugerido em muitos outros termos e frases. Em Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 30. Todos os ramos que crescem a partir desta raiz de amor, conforme eles respeitam os deveres dos maridos, podem ser atraídos para 2 cabeças. Primeiro, uma sábia manutenção de sua autoridade. Segundo, uma administração correta da mesma. Que esses 2 são ramos do amor de um marido é evidente pelo lugar em que Deus o colocou, que é um lugar de autoridade, pois o melhor bem que alguém pode fazer e os melhores frutos do amor que ele pode mostrar a qualquer um são os que são feitos em seu próprio lugar e em virtude disso. Se então o marido renunciar à sua autoridade, se ele se incapacita de fazer o bem e mostrar os frutos do amor que se de outra forma ele poderia fazer, se ele abusar de sua autoridade, ele desvia o fio e a ponta de sua espada, em vez de segurá-la sobre sua esposa para a proteção dela. Ele a dirige para seu coração para sua destruição, e assim manifesta mais ódio do que amor. Agora então, para lidar com esses 2 separadamente e distintamente, primeiro, do marido sabiamente mantendo sua autoridade. Isso está implícito no preceito apostólico. Da mesma forma, vós maridos habitará com ele, segundo o conhecimento. 1 Pedro capítulo 13, versículo 7. Isto é, como aqueles que são capazes de manter a honra daquele lugar em que Deus os colocou, não como tolos sem compreensão. A honra e a autoridade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo são mantidas pela honra e autoridade de um marido. Assim como a autoridade do rei é mantida pela autoridade de seu conselho privado e outros magistrados abaixo dele, sim, como a autoridade de um marido está na família mantida pela autoridade de sua esposa, porque assim como o homem é a glória de Deus, assim a mulher é a glória do homem. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7. O bem da própria esposa também é muito promovido, assim como o bem do corpo é ajudado pela permanência da cabeça em seu lugar. Se a cabeça fosse colocada sobre qualquer uma das partes do corpo, o corpo e todas as partes dele não poderiam deixar de receber muito dano por isso. Mesmo assim, a esposa e toda a família sentiriam o dano da perda da autoridade do marido. Questão: qual é a melhor maneira de um marido manter sua autoridade? Resposta: a orientação que o apóstolo deu a Timóteo para manter sua autoridade pode ser aplicada primeiramente para esse propósito ao marido. Ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Mesmo assim, os maridos podem manter melhor sua autoridade sendo o exemplo de amor, seriedade, piedade e honestidade. As esposas e a família não podem deixar de exercer um respeito reverente e respeitoso em suas esposas e toda a casa para com elas, pois assim eles discernem mais claramente a imagem de Deus brilhando em seus olhos. De maridos perdendo sua autoridade. Contrária aí à prática deles,
que por sua profanação, tumulto, embriaguez, lascívia, falta de parcimônia e outras condutas, se torna desprezível e assim perdem sua autoridade. Embora uma esposa não deva aproveitar essas ocasiões para desprezar o marido, ainda assim é um julgamento justo para ele ser desprezado, visto que ele se torna desprezível. Também, contrário às direções mencionadas, é a conduta severa, rude e cruel dos maridos, que pela violência e tirania tentam manter sua autoridade. A força pode realmente causar medo, mas um medo servil, um medo que gera mais ódio do que amor, mais desprezo interior do que respeito exterior. Segundo ponto, dos maridos administrando corretamente sua autoridade, por meio de uma alta conta de suas esposas. Assim como a autoridade deve ser bem mantida, também deve ser bem administrada, para a qual duas coisas são necessárias. Primeiro, que o marido respeite eternamente sua esposa. Segundo, que providencialmente ele cuide dela. Seu lugar é de fato um lugar de inferioridade e sujeição, mas o mais próximo possível da igualdade. Dela é um lugar de equidade comum em muitos aspectos, onde marido e mulher são de certo modo companheiros e parceiros. Portanto, segue-se que o marido deve considerar sua esposa como companheira de jugo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Este é um ponto de dar honra à esposa, e esta está implícito naquela frase em que o fim de fazer uma esposa é notado, que em nosso inglês é traduzido: conheça-o, palavra por palavra, como antes dele, isto é, como ele mesmo, alguém em quem ele pode se ver, como reconhecimento de superioridade do marido por parte da esposa, é a base de todos os seus deveres. Também, o reconhecimento do companheirismo que existe entre ele e sua esposa, por parte do marido, fará com que ele se comporte de maneira muito mais amável, com familiaridade, amor e de todas as maneiras que convém a bom marido para com ela. Do relato muito mesquinho do marido com a esposa. O contrário é o conceito de muitos que pensam que não há diferença entre uma esposa e um servo, exceto na familiaridade, e que as esposas foram feitas para serem servas de seus maridos, porque sujeição, medo e obediência são exigidos deles. Daí, resulta que as esposas consultam ser usadas por pouco melhor do que os servos, isto é, presunção e prática de saborear muito da arrogância pagã e estúpida. Deus primeiro tirou a esposa do lado do homem para que o homem a pisasse sobre seus pés? Ou melhor, que ele deveria colocá-la ao seu lado, dele acima de todos os filhos, servos ou qualquer outro membro da família, quão próximo ou querido dele seja? Pois ninguém pode estar mais próximo do que uma esposa e ninguém deve ser mais querido. De toda a afeição dos maridos por suas esposas, a afeição de um marido por sua esposa deve ser responsável por sua opinião sobre ela. Ele deve, portanto, deleitar-se inteiramente com ela, isto é, deleitar-se com total somente com ela. A esse respeito, a esposa do profeta é chamada de o desejo de teus olhos, Ezequiel 24:16. Aquilo que ele mais se deleitou, e portanto por uma propriedade assim chamada. Tal prazer Isaac teve em sua esposa, pois expulsou uma forte paixão contrária, ou seja, a dor que ele sentiu pela partida de sua mãe. Pois é notado que ele amava e foi consolado após a morte de sua mãe, conforme Gênesis capítulo 24, verso 67. Esse tipo de afeição que o homem sábio apresenta é elegantemente nestas palavras: alegrem-te com a esposa da tua mocidade, que ela seja como a corça amorosa e o alvo agradável. Seja sempre arrebatado pelo seu amor. Provérbios capítulo 5, verso 18 ao 19. Observe aqui as metáforas e as hipérboles usadas para demonstrar o prazer do marido e sua esposa. Nas metáforas, observe novamente as criaturas com as quais uma esposa é semelhante e os atributos dados a ela. As criaturas são duas, uma corça e uma ova, que são as fêmeas de um cervo e um corvo. Agora, é notado sobre o cervo e o corvo que de todos os outros animais eles são os mais apaixonados, entre aspas, por seus companheiros e até mesmo loucos novamente em seu calor e desejo por eles.
Essas comparações aplicadas a uma esposa mostram vivamente o prazer que o marido deve ter nela. Primeiro, a ponto de exceder, a ponto de fazer um homem supervisionar algumas dessas manchas em sua esposa, como outros logo perceberiam e não gostariam. Ou então, para considerá-lo sem defeito, deliciando-se com ela, nunca menos por eles. Por exemplo, se um homem tem uma esposa não muito bonita ou adequada, mas com alguma deformidade no corpo, alguma imperfeição na fala, na visão, nos gestos ou em qualquer parte do corpo, ainda assim, para afetá-la e deleitar-se com ela, como se ela fosse a mulher mais bela e completa do mundo. Em segundo lugar, estimar tanto, afetá-la tão ardentemente, respeitá-la com tanta ternura, que os outros podem pensar que ele até é idólatra. A afeição de um marido por sua esposa não pode ser grande demais para a sua honestidade, dentro dos limites, sobriedade e decência, da tolerância dos maridos em exigir tudo o que eles podem. Como a reverência de uma esposa, também sua obediência deve ser respondida com a cortesia de seu marido. Em testemunho disso, o marido deve estar pronto para aceitar aquilo em que sua esposa se mostra disposta a obedecê-lo. Ele deveria ser poupado em enquadrar sua conduta em relação a ela. E também, pois a obediência que ela realiza pode vir de sua própria disposição, voluntária de uma consciência livre para Deus. Mesmo porque Deus a colocou em um lugar de sujeição e de amor de esposa, do que qualquer exação da parte do marido, como se fosse pela força. Os maridos devem observar o que é lícito, necessário, conveniente, expediente e adequado para suas esposas fazerem. Sim, e o que eles estão mais dispostos a fazer antes de serem muitos obstinados em exigi-lo. Por exemplo, primeiro, embora a esposa deva ir com o marido e morar onde ele acha adequado, ele não deve, a menos que em virtude de algum chamado urgente, seja forçado, removê-la de um lugar para outro, carregá-la daquele lugar onde ela está bem instalada, sem o seu bom agrado. Jacó consultou suas esposas e avaliou sua disposição, antes de levá-las da casa de seu pai. Gênesis 31, verso 4. Segundo ponto. Embora ela deva entreter alegremente os convidados que ele traz para casa, ele não deve ser penoso e pesado para ela. O maior cuidado e esforço para entreter os convidados recai sobre a esposa. Ela deve, portanto, ser oferecida nele. Se ele a observa consciência e sábia, bem capaz de administrar e ordenar os assuntos da casa, mas relutante em fazer qualquer coisa sem o seu consentimento, ele deve estar pronto e livre em ceder seu consentimento e satisfazer o desejo dela, como Eucana, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 23. E se ela for tímida e relutante e pedir consentimento, dar a ela um consentimento geral para ordenar e dispor de assuntos como em sua sabedoria ela vê, como dito Eucana fez, e o marido daquela boa dona de casa que Salomão descreve em Provérbios capítulo 31, versículo 10 ao 31. O consentimento geral é especialmente necessário para ordenar os assuntos domésticos, pois é um encargo atribuído às esposas para guiar a casa. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14. Pelo que parece que os negócios da casa pertencem e são mais apropriados à esposa, em que respeito ela é chamada de dona da casa. Da mesma forma, os maridos devem submeter-se os assuntos à sua ordem e não impedi-los em cada assunto particular de fazer qualquer coisa sem uma licença e direção especial. Para exemplificar isso em alguns detalhes, pertence em particular a uma esposa, primeiro, ordenar o revestimento e a decoração da casa, Provérbios 31, verso 21 ao 22, segundo, dispor da provisão ordinária para a família, conforme Provérbios 31, verso 15, terceiro, governar e governar servas, Gênesis 16, verso 6, quarto, criar os filhos enquanto são pequenos, com outros semelhantes, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10. Tanto, ele deve, com um consentimento geral, referir-se à discrição dela, conforme 2 Reis capítulo 4, verso 19,
com limitação apenas destas duas advertências. Primeiro, que ela tenha em alguma medida discrição, inteligência e sabedoria suficiente e não seja muito ignorante, tola, simples e luxuosa. Segundo, que ele tenha uma supervisão geral em tudo e interponha sua autoridade, de modo que não permita que nada que seja ilegal ou indecioso seja feito por sua esposa sobre casa, filhos, empregados ou outras coisas. Do excesso do rigor dos maridos em relação às esposas. O contrário é o rigor e a ostensidade de muitos maridos, que se colocam no degrau mais alto de sua autoridade, e não cedem mais a uma esposa do que qualquer outro inferior. Tais são eles, primeiro, que nunca estão contentes ou satisfeitos com qualquer dever que a esposa supre e cumpre, mas sempre que estão exigindo cada vez mais. Segundo ponto, que não se importam com quão doloroso e odiosos são para suas esposas, dolorosos por trazer convidados para casa que eles sabem que não podem ser bem-vindos, por convidar onerosos convidados com muita frequência e fora de época, ou impor outros negócios extraordinários além e acima dos assuntos comuns da casa. A imposição muito frequente de tais coisas só pode gerar muito cansaço e fora da época não pode deixar de inquietá-la e ofendê-la muito, como quando a esposa está fraca por doença, gravidez, aumentação ou outras coisas semelhantes, e, portanto, não é capaz de dar aquele contentamento que de outra forma ela daria. Terceiro ponto, que sujeitam suas esposas como se fossem filhas ou criadas, impedindo-as de fazer qualquer coisa sem seu conhecimento e consentimento expresso particular. Dos maridos ingratos, desencorajando suas esposas. O contrário é uma disposição ingrata, senão invejosa, de tais maridos que ignoram muitas coisas boas ordinariamente e geralmente todos os dias feitas por suas esposas, sem qualquer aprovação, elogio ou recompensa, estão prontos para reprovar o menor deslize delas. Eles fazem isso em termos tão gerais como se nunca tivesse feito nada de bom, de modo que suas esposas podem reclamar e dizer como está no provérbio: muitas vezes fiz bem e nunca ouço, uma vez fiquei doente e isso eu sempre ouço. Da maneira de um marido instruir sua esposa. A instrução. O apóstolo anexa expressamente a mansidão. Instrua com mansidão aqueles que se opõem a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Se os ministros devem usar mansidão quando instruem seu povo, muito mais maridos quando instruem suas esposas. Se em caso de oposição à mansidão não deve se deixar de lado, então em nenhum caso, em nenhum momento. Neste caso, para manifestar mansidão, que essas regras sejam observadas. Primeiro ponto. Observe a compreensão e a capacidade de sua esposa e, de acordo com isso, ajuste suas instruções. Se ela for de capacidade mediana, de preceito sobre preceito, linha sobre linha, um pouco aqui e um pouco ali, um pouco de uma vez frequentemente dado, surgirá com o tempo em grande medida. E assim, surgirá, pois, juntamente com o conhecimento de coisa ensinada, o amor pela pessoa que ensina aumentará. Segundo ponto, instrua em particular entre você e ela, para que a ignorância dela não seja revelada. Ações privadas entre marido e mulher são sinais de muita bondade e familiaridade. Terceiro, na família, instrua os filhos e servos quando ela estiver presente, pois ela pode aprender conhecimento por meio disso. Não pode haver maneira mais mansa e gentil de instruir do que instruir o outro. Quarto ponto. Juntamente com os teus preceitos, mistura as persuasões doces e concisas, que são testemunhos de grande amor. O contrário é uma maneira dura e rude de instruir, quando os maridos vão enfiar na cabeça de suas esposas, como se fosse por violência, mistérios profundos que eles não são capazes de pensar e sequer imaginar. No entanto, se não concederem, ficarão zangados com eles, com raiva, lhe dirão linguagens más e proclamarão sua ignorância diante de crianças, servos e estranhos. Essa dureza é geralmente tão infrutífera e, ao mesmo tempo, exáspera tanto o espírito de uma mulher que achou que lhe faria melhor limpar e omitir o dever do que fazê-lo dessa maneira.
do marido provendo meios de edificação espiritual para sua esposa. Para sua alma devem ser providenciados meios de edificação espiritual, tanto privado como público. Meios privados são exercícios sagrados e religiosos dentro de casa, como leitura da palavra, oração, catequese e afins, que sendo o alimento espiritual da alma, devem ser todos os dias como nosso alimento corporal, fornecido e usado. O marido, como chefe de família, deve provê-los para o bem de toda a casa, mas como marido especialmente para o bem de sua esposa, pois para sua esposa, assim como para toda a casa, ele é um rei, um sacerdote e um profeta. Por si mesmo, portanto, para o bem de sua esposa, ele deve fazer essas coisas ou providenciar para que sejam feitas por outro. O próprio Cornélio executou esse exercício em Atos 10, verso 2 ao 30. Miqueias contratou um levita, embora sua idolatria fosse má, mas seu cuidado em ter um levita em sua casa era louvável. O marido da sunamita providenciou um quarto para o profeta, e especialmente por causa de sua esposa, pois foi perdido dela. Meios públicos são as santas ordenanças de Deus, realizadas publicamente pelo ministro de Deus. O cuidado de um marido para com sua esposa, a esse respeito, é ordenar sua habitação e prover outras coisas necessárias, pois sua esposa pode fazer parte dela. É expressamente notado sobre Eucana que ele providenciou para suas esposas que elas iam com eles todos os anos à casa de Deus. O mesmo é sugerido por José, marido da Virgem Maria. Naqueles dias havia um lugar público em uma casa de Deus, onde todo o povo de Deus, não importando a distância que eles morassem, deveriam recorrer todos os anos. O lugar onde Eucana e José moravam era muito distante da casa de Deus, mas eles providenciaram não apenas a si mesmos, mas suas esposas também ao culto público. Agora existem muitas casas de Deus, lugares para adoração pública devido a Deus, mas devido à corrupção de nossos tempos, o ministério da palavra não pode ser desfrutado em todos os lugares. O principal meio de edificação espiritual foi perdido. Portanto, tal deve ser o cuidado de um marido para com sua esposa a esse respeito, de modo a morar onde ela pode ter o benefício da palavra pregada, ou então ele deve prover para ela, pois ela pode ir semanalmente onde puder, de negligenciar a edificação de suas esposas. A continuação do cuidado providente de um marido por sua esposa deve durar enquanto ela viver. Sim, embora ela sobreviva a ele. Não que ele possa realmente sustentá-la quando estiver morto, mas que ele possa provê-la antes de sua morte, e viver de acordo com o lugar para o qual ela foi promovida por ele. Ele deixá-la não apenas tanto quanto tinha com ela, mas também algo mais em testemunho de seu amor por ela e cuidado. Os maridos têm um exemplo de Cristo para impor esse dever sobre eles, pois quando ele se afastou de sua igreja aqui na terra, ele deixou seu Espírito, que forneceu dons tão abundantemente como se Cristo ainda tivesse permanecido com ela, se não mais abundantemente, conforme Efésios capítulo 4, verso 8. No momento em que um homem deixa este mundo de sua esposa, a mais verdadeira prova de sua afeição por ela será dada. Para muitos que carregam a passagem de suas esposas enquanto vivem com eles, em sua morte mostram que não havia solidez de afeição em seu coração para com eles. Tudo não passou de um mero show para alguns suspeitos e alguns respeitos. Da fraqueza do amor dos maridos. A causa do amor de Cristo foi o seu amor. Como observa Moisés, ele colocou seu amor em você, porque ele te amou. Deuteronômio capítulo 7, versos 7 ao 8. Seu amor surgiu única e totalmente de si mesmo. Foi totalmente gratuito. Como não havia nada na igreja antes de Cristo, amá-la para movê-la e amá-la, então não pode haver nada que ele pudesse esperar depois, mas o que ele concedeu. De fato, ele se deleita naquela justiça com a qual ela está vestida com um manto glorioso e com aquelas graças celestiais com as quais ela, no entanto, está enfeitada com joias preciosas. No entanto, essa justiça e essas graças são suas e de seu dom gratuito. Ele a apresenta a si mesmo como a igreja gloriosa.
Efésios capítulo 5, versículo 27. Imitando isso, os maridos devem amar suas esposas, embora não haja nada nas esposas para induzi-los a fazê-lo, mas apenas que elas são suas esposas. Sim, eles devem amar suas esposas, embora nenhum benefício futuro possa ser esperado deles. O verdadeiro amor diz respeito ao objeto que é amado e ao bem que pode fazer a ele, e não ao sujeito que ama e ao bem que pode receber, pois o amor não busca os seus interesses. O amor de Cristo neste ramo deve levar os maridos a fazer o que estiver ao seu alcance, para tornar suas esposas dignas de amor. Assim, na verdade, será dito que eles habitam com suas esposas de acordo com o conhecimento. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. E assim seu amor aparecerá como o amor de Cristo, gratuito. Os maridos que amam suas esposas mais do que a si mesmo. A quantidade do amor de Cristo não pode ser expressa, pois a medida dele estava acima da medida. Ele deu a si mesmo por sua igreja, e a esse respeito, ele se chama aquele bom pastor que se deu sua vida por suas ovelhas. João 10, verso 11. Ninguém tem maior amor do que este. João 15, verso 13. O que ele não fará por sua esposa que deu a vida por ela? Da indelicadeza dos maridos. O contrário é a crueldade deles, que prefere cada ninharia dele antes do bem de suas esposas. Seu lucro, seu prazer, sua promoção afastam seus corações e afeições de suas esposas. Se qualquer encargo extraordinário tiver de ser feito, ou se esforçar pelo bem de suas esposas, pouco amor aparecerá. Da constância dos maridos no amor. A continuação do amor de Cristo não tem data. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João capítulo 13, verso 1. Seu amor era constante, não por ataques, ou amando, orando, adiando, e eterno, nunca se arrependendo, nunca mudando ou alterando. Nenhuma provocação, nenhuma transgressão poderia trazê-lo e fazê-lo esquecer de amar e deixar de fazer o bem que pretendia para sua igreja. Observe o que ele disse a ele mesmo quando ela se voltou contra ele. Você se prostituiu com muitas amantes, mas volte para mim. Jeremias 3, verso 1. E novamente minha misericórdia não se desviará. 2 Samuel 7,15. Pois seu amor não repousa no deserto de sua igreja, mas na imutabilidade de sua própria vontade. Como isso manifestou o amor de Cristo? Como verdadeiro e verdadeiro amor. Tornou-o proveitoso e benéfico para a igreja, que apesar de suas muitas fragilidades, em virtude disso, é glorificada. Dos maridos que amam suas esposas como a si mesmo. Ao exemplo de Cristo, o apóstolo anexa o padrão de si mesmo nestas palavras. Assim devem os homens amar suas mulheres como a seus próprios corpos. Efésios capítulo 5, versículo 28. O exemplo de Cristo é um exemplo pleno, completo, perfeito e de todas as padrões suficiente, muito mais excelente do que a de um homem. Isso não é anexado para acrescentar nada a isso ou em relação à excelência deste, mas apenas em relação à nossa estupidez para tornar o ponto um pouco mais claro e perspícuo, pois este padrão é mais sensível e melhor discernido. Cada um sabe como ama seu próprio corpo, mas poucos ou nenhum sabe como Cristo ama sua igreja. Além disso, esse exemplo de Cristo pode parecer muito alto e excelente para qualquer um alcançar, mesmo. Portanto, para mostrar que ele não exige mais do que um homem pode realizar, se ele se dedicar com cuidado e consciência a cumprir seu dever, o apóstolo acrescenta o perdão de si mesmo. O que alguém faz com seu corpo, se quiser, pode fazer com sua esposa. Nenhum outro homem irá ou pode lidar com a mão, braço, perna ou qualquer outra parte do corpo de um homem com tanta ternura como ele mesmo. Ele é muito sensível à sua própria inteligência. As metáforas que o apóstolo usa nestas palavras, ele a nutre e a cantela, expressam vivamente essa ternura. Efésios capítulo 5, versículo 29. Eles são tirados de aves e pássaros que muito cuidadosamente, eternamente, pairam sobre seus filhotes, cobrindo-os com suas asas e penas, mas sustentando seus corpos de forma que nenhum peso caia sobre eles. Assim devem os maridos com toda ternura e brandura para lidar com suas esposas, como já observamos
em muitos detalhes. Apenas este exemplo ou de um homem achei bom apresentar aos maridos como um padrão vivo em que eles podem ver um precedente sem exceção, indo antes dele e por meio do qual eles podem receber excelente orientação para o melhor desempenho dos detalhes antes observados. Tal afeição os maridos devem ter por suas esposas. Eles devem fazer qualquer coisa por suas esposas com a mais boa vontade e alegria do que por pais, filhos, amigos ou qualquer outra pessoa. Embora essa alegria seja uma disposição interior do coração, ela pode ser manifestada pela fraqueza e prontidão de um homem para fazer o bem à sua esposa. Quando sua esposa tão logo deseja uma bondade, ele estará pronto para concedê-la, como Boaz disse a Ruth: farei para ti tudo o que me pedes. Ruth capítulo 3, verso 11. Contrária a esta disposição daqueles maridos que tão relutantemente, com ressentimento e descontentamento, fazem as coisas que fazem em nome de suas esposas, como suas esposas prefeririam que não fossem feitas. A maneira de fazê-los causa maior dor às esposas compassivas do que as próprias coisas que podem fazer bem. Do exemplo de Cristo, um motivo para provocar os maridos a amarem suas esposas. Os exemplos mencionados de Cristo e de nós mesmos são pradões para a nossa direção, motivos tão gerais para nos provocar e nos incitar ainda mais a cumprir todos os deveres mencionados de maneira prescrita. Um motivo maior e mais forte não pode ser apresentado do que o exemplo de Cristo. O exemplo em si tem grande força para nos provocar a fazer qualquer coisa, especialmente se for o exemplo de alguém grande, um homem de posição e renome. Mas quem é maior que Cristo? Que padrão mais digno? Se o exemplo da igreja é de grande força para levar as esposas a se sujeitar aos seus maridos, o exemplo de Cristo precisa ser muito mais forte para levar os maridos a amarem suas esposas. É uma grande honra ser semelhante a Cristo. Seu exemplo é um modelo perfeito.